Título 2 do processo disciplinar. Capítulo 1 dos procedimentos. Artigo 55. O processo disciplinar instaura-se de ofício ou mediante representação do interessado. Parágrafo 1º. A instauração de ofício do processo disciplinar dar-se-á em função do conhecimento do fato, quando obtido por meio de fonte idônea ou em virtude de comunicação da autoridade competente. Parágrafo 2º. Não se considera fonte idônea a que consistir em denúncia anônima. Artigo 56. A representação será formulada ao presidente do Conselho Seccional ou ao presidente da subseção, por escrito ou verbalmente, devendo, neste último caso, ser reduzida a termo. Parágrafo único. Nas seccionais cujos regimentos internos atribuírem competência ao Tribunal de Ética e Disciplina para instaurar o processo ético e disciplinar, a representação poderá ser dirigida ao seu presidente, ou será a este encaminhada por qualquer dos dirigentes referidos no caput deste artigo que a houver recebido. Artigo 57. A representação deverá conter: inciso 1. A identificação do representante com a sua qualificação civil e endereço. Inciso 2. A narração dos fatos que a motivam, de forma que permita verificar a existência, em tese, de infração disciplinar. Inciso 3. Os documentos que eventualmente a instruam e a indicação de outras provas a ser produzidas, bem como, se for o caso, o rol de testemunhas até o máximo de 5. Inciso 4. A assinatura do representante ou a certificação de quem a tomou por termo, na impossibilidade de obtê-la. Artigo 58. Recebida a representação, o presidente do Conselho Seccional ou da subseção, quando esta dispuser de conselho, designa relator, por sorteio, um de seus integrantes, para presidir a instrução processual. Parágrafo 1º. Os atos de instrução processual podem ser delegados ao Tribunal de Ética e Disciplina, conforme dispuser o regimento interno do Conselho Seccional, caso em que caberá ao seu presidente, por sorteio, designar relator. Parágrafo 2º. Antes do encaminhamento dos autos ao relator, serão juntadas a ficha cadastral do representado e certidão negativa ou positiva sobre a existência de punições anteriores, com menção das faltas atribuídas. Será providenciada ainda certidão sobre a existência ou não de representações em andamento, a qual, se positiva, será acompanhada da informação sobre as faltas imputadas. Parágrafo 3º. O relator, atendendo aos critérios de admissibilidade, emitirá parecer propondo a instauração de processo disciplinar ou o arquivamento liminar da representação no prazo de 30 dias, sob pena de redistribuição do feito pelo presidente do Conselho Seccional ou da subseção para outro relator, observando-se o mesmo prazo. Parágrafo 4º. O presidente do Conselho competente, ou, conforme o caso, o do Tribunal de Ética e Disciplina, proferirá despacho declarando instaurado o processo disciplinar ou determinando o arquivamento da representação, nos termos do parecer do relator
ou segundo os fundamentos que adotar. Parágrafo 5º. A representação contra membros do Conselho Federal e presidentes de conselhos seccionais é processada e julgada pelo Conselho Federal, sendo competente a segunda Câmara, reunida em sessão plenária. A representação contra membros da diretoria do Conselho Federal, membros honorários vitalícios e detentores da medalha Rui Barbosa será processada e julgada pelo Conselho Federal, sendo competente o Conselho Pleno. Parágrafo 6º. A representação contra dirigente de subseção é processada e julgada pelo Conselho Seccional. Artigo 59. Compete ao relator do processo disciplinar determinar a notificação dos interessados para prestar esclarecimentos ou a do representado para apresentar defesa prévia no prazo de 15 dias em qualquer caso. Parágrafo 1º. A notificação será expedida para o endereço constante do cadastro de inscritos do Conselho Seccional, observando-se, quanto ao mais, o disposto no Regulamento Geral. Parágrafo 2º. Se o representado não for encontrado ou ficar revel, o presidente do Conselho competente, ou, conforme o caso, o do Tribunal de Ética e Disciplina, designar-lhe-á defensor dativo. Parágrafo 3º. Oferecida a defesa prévia, que deve ser acompanhada dos documentos que possam instruí-la, e do rol de testemunhas, até o limite de 5, será proferido o despacho saneador e ressalvada a hipótese do parágrafo 2º do artigo 73 do Estatuto da Advocacia e da OAB, designada, se for o caso, audiência para a oitiva do representante do representado e das testemunhas. Parágrafo 4º. O representante e o representado incumbir-se-ão do comparecimento de suas testemunhas, salvo se, ao apresentarem o respectivo rol, requererem, por motivo justificado, sejam elas notificadas a comparecer à audiência de instrução do processo. Parágrafo 5º. O relator pode determinar a realização de diligências que julgar convenientes, cumprindo-lhe dar andamento ao processo, de modo que este se desenvolva por impulso oficial. Parágrafo 6º. O relator somente indeferirá a produção de determinado meio de prova, quando esse for ilícito, impertinente, desnecessário ou protelatório, devendo fazê-lo fundamentadamente. Parágrafo 7º. Concluída a instrução, o relator profere parecer preliminar, a ser submetido ao Tribunal de Ética e Disciplina, dando enquadramento legal aos fatos imputados ao representado. Parágrafo 8º. Abre-se, em seguida, prazo comum de 15 dias para a apresentação de razões finais. Artigo 60. O presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, após o recebimento do processo, devidamente instruído, designa, por sorteio, relator para proferir voto. Parágrafo 1º. Se o processo já estiver tramitando perante o Tribunal de Ética e Disciplina ou perante o Conselho competente, o relator não será o mesmo designado na fase de instrução. Parágrafo 2º. O processo será incluído em pauta na primeira sessão de julgamento após a distribuição ao relator, da qual serão as partes notificadas com 15 dias de antecedência.
Parágrafo 3º. O representante e o representado são notificados pela Secretaria do Tribunal com 15 dias de antecedência para comparecerem à sessão de julgamento. Parágrafo 4º. Na sessão de julgamento, após o voto do relator, é facultada a sustentação oral pelo tempo de 15 minutos, primeiro pelo representante e em seguida pelo representado. Artigo 61. Do julgamento do processo disciplinar, lavrar-se-á acórdão, do qual constarão, quando procedente a representação, o enquadramento legal da infração, a sanção aplicada, o quórum de instalação e o de deliberação, a indicação de haver sido esta adotada com base no voto do relator ou em voto divergente, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes consideradas e as razões determinantes de eventual conversão da censura aplicada em advertência sem registro nos assentamentos do inscrito. Artigo 62. Nos acórdãos serão observadas ainda as seguintes regras. Parágrafo 1º. O acórdão trará sempre a ementa contendo a essência da decisão. Parágrafo 2º. O autor do voto divergente que tenha prevalecido figurará como redator para o acórdão. Parágrafo 3º. O voto condutor da decisão deverá ser lançado nos autos com os seus fundamentos. Parágrafo 4º. O voto divergente, ainda que vencido, deverá ter seus fundamentos lançados nos autos em voto escrito ou em transcrição na ata de julgamento do voto oral proferido com seus fundamentos. Parágrafo 5º. Será atualizado nos autos o relatório de antecedentes do representado, sempre que o relator o determinar. Artigo 63. Na hipótese prevista no artigo 70, parágrafo 3º do Estatuto da Advocacia e da OAB, em sessão especial designada pelo presidente do tribunal, serão facultadas ao representado ou ao seu defensor a apresentação de defesa, a produção de prova e a sustentação oral. Artigo 64. As consultas submetidas ao Tribunal de Ética e Disciplina receberão autuação própria, sendo designado relator por sorteio para o seu exame, podendo o presidente, em face da complexidade da questão, designar subsequentemente revisor. Parágrafo único. O relator e o revisor têm prazo de 10 dias, cada um, para a elaboração de seus pareceres, apresentando-os na primeira sessão seguinte para deliberação. Artigo 65. As sessões do Tribunal de Ética e Disciplina obedecerão ao disposto no respectivo regimento interno, aplicando-se-lhes subsidiariamente o do Conselho Seccional. Artigo 66. A conduta dos interessados no processo disciplinar que se revele temerária ou caracterize a intenção de alterar a verdade dos fatos, assim como a interposição de recursos com intuito manifestamente protelatório, contrariam os princípios deste Código, sujeitando os responsáveis à correspondente sanção. Artigo 67. Os recursos contra decisões do Tribunal de Ética e Disciplina ao Conselho Seccional regem-se pelas disposições do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, do Regulamento Geral
e do regimento interno do Conselho Seccional. Parágrafo único. O Tribunal dará conhecimento de todas as suas decisões ao Conselho Seccional, para que determine periodicamente a publicação de seus julgados. Artigo 68. Cabe revisão do processo disciplinar na forma prevista no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 73, parágrafo 5º. Parágrafo 1º. Tem legitimidade para requerer a revisão o advogado punido com a sanção disciplinar. Parágrafo 2º. A competência para processar e julgar o processo de revisão é do órgão de que emanou a condenação final. Parágrafo 3º. Quando o órgão competente for o Conselho Federal, a revisão processar-se-á perante a segunda Câmara, reunida em sessão plenária. Parágrafo 4º. Observar-se-á, na revisão, o procedimento do processo disciplinar no que couber. Parágrafo 5º. O pedido de revisão terá autuação própria, devendo os autos respectivos ser apensados aos do processo disciplinar a que se refira. Artigo 69. O advogado que tenha sofrido sanção disciplinar poderá requerer reabilitação, no prazo e nas condições previstos no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, artigo 41. Parágrafo 1º. A competência para processar e julgar o pedido de reabilitação é do Conselho Seccional, em que tenha sido aplicada a sanção disciplinar. Nos casos de competência originária do Conselho Federal, perante este, tramitará o pedido de reabilitação. Parágrafo 2º. Observar-se-á, no pedido de reabilitação, o procedimento do processo disciplinar, no que couber. Parágrafo 3º. O pedido de reabilitação terá autuação própria, devendo os autos respectivos ser apensados aos do processo disciplinar a que se refira. Parágrafo 4º. O pedido de reabilitação será instruído com provas de bom comportamento no exercício da advocacia e na vida social, cumprindo a Secretaria do Conselho competente certificar nos autos o efetivo cumprimento da sanção disciplinar pelo requerente. Parágrafo 5º. Quando o pedido não estiver suficientemente instruído, o relator assinará prazo ao requerente para que complemente a documentação. Não cumprida a determinação, o pedido será liminarmente arquivado.